paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje eu gostaria de ler um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8 até o versículo de número 19. Nós vamos refletir sobre a fé de Abraão. Por que Abraão é conhecido como o pai da fé, né? O que nós podemos aprender com a fé de Abraão? Diz assim a carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como a estrela do céu, tão incontáveis como a areia da praia, do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém. Que maravilha. Nós precisamos ter uma fé verdadeira e precisamos de bons modelos. Infelizmente, as pessoas hoje têm um conceito errado de fé, que é bastante popular. Muitas pessoas pensam que tem que crer na sua própria palavra, que quando você declara palavras com fé, você libera um poder para realizar o que você deseja. Na verdade, isso não é fé. A fé verdadeira é confiar no poder de Deus. O poder nunca é nosso, o poder sempre é de Deus. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai, em meu nome eu concederei. Então, não é o servo maior que o seu Senhor, também disse o Senhor Jesus. Então, esse movimento aí que manda você determinar, mandar em Deus, ele não é bíblico e não é verdadeiro. Também você acreditar que se você tiver fé, você vai ficar livre de qualquer sofrimento, de enfermidade, de dificuldade financeira, não é verdade. Você precisa de muita fé para passar pela dificuldade financeira. Você precisa de muita fé para passar pela cova dos leões. Às vezes Deus não te livra da cova, Ele te livra na cova. Às vezes Deus espera a situação mais difícil para Ele operar. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão, né? No momento mais difícil, mais impossível dele ter um filho que ele tanto desejava, foi o momento que ele teve. Ele era jovem, sua esposa jovem e estéril. Depois que ela deixou de ser jovem, né, não menstruava mais, aí era mais difícil de ter um filho. Foi nesse momento que Deus lhe deu um filho. Abraão, ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, e ele cultuava deuses estranhos, e o Senhor falou com ele: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te falei. E ele foi, né? A terra que Deus depois deu aos seus descendentes, a terra de Israel, ele não chegou a ver, mas ele creu. É assim na vida de quem tem fé. Nós vivemos a esperança daquilo que nos foi prometido. A Israel terrestre
é figura da terra que Deus está preparando para nós. Jesus disse que estava preparando lugar para os seus discípulos, que ele iria ao Pai e quando ele voltasse, ele nos levaria. Então, Abraão é símbolo do crente. Nós vivemos aqui no mundo de maneira provisória e transitória e nós não podemos, na verdade, achar que a nossa alegria está nas coisas aqui da terra que são passageiras, né? Nossa alegria está na pátria celestial, embora nós sabemos que Deus nos abençoe aqui nessa terra. Pela fé, Abraão ele foi capaz de obedecer a Deus e subiu o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. Abraão, durante toda a sua vida, ele desejou e pediu a Deus que lhe desse um filho, porque Deus o abençoou, o enriqueceu e tudo aquilo que ele tinha ia ficar para o seu escravo Damasceno. Então ele pedia a Deus, ele rogava a Deus que lhe desse um filho. E Deus concedeu essa promessa, esse presente a Abraão. Só que o coração de Abraão começou a inclinar-se para o seu filho, né? Veja, meu querido irmão, Deus às vezes prova a nossa fé. Deus prova o nosso coração. É evidente que a prova que Abraão passou foi para a época dele. Naquela época, os povos vizinhos sacrificavam os filhos a Moloque, né? Um deus, uma divindade, e era comum os pais terem direito total sobre os filhos. Hoje, a prova seria diferente, né? Você não vai achar que hoje, né, Deus vai pedir isso para você. Mas Deus pode pedir que você ponha o seu coração nele. Deus pode pedir que você sacrifique aquilo que ele é, né? Que está entre você e Deus. Nada pode estar entre você e Deus. Não pode estar entre você e Deus o dinheiro, o seu esposo, o seu emprego. Deus tem que estar entronizado na sua vida. Abraão, ele guardou aquilo, né? E foi fiel a Deus. Tem coisa que não adianta você falar com as pessoas não vão entender. Já pensou se Abraão falasse com alguém? Olha, Deus pediu que eu sacrifique o meu filho. Certamente muitos iam achar um absurdo. Que isso? Você está louco? Você ficou velho agora, ficou demente, está senil, está com algum problema, né? Mas não, ele sabia que era a voz de Deus falando com ele. Ele também é figura de Cristo. É de Cristo, não de Deus, né? Que deu o seu filho pela humanidade. Então ele subiu um monte. Deus não queria o seu filho, Deus queria o seu coração. E quando Deus viu que ele estava disposto a oferecer o menino, né? Ele fez o altar, levantou o cutelo, que era uma faca feita de pedra lascada. E quando ele ia sacrificar o menino, o anjo disse: não faça isso. Uma voz disse a ele: não faça isso, eu sei que você me ama e guarda a minha palavra. E Deus preparou um cordeiro. Tudo isso é figura daquilo que haveria de acontecer através de Jesus Cristo, o Filho de Deus que deu a vida por nós. A Bíblia também diz que Abraão creu que Deus podia trazer seu filho dos mortos. Olha que esperança maravilhosa. Nós não achamos que morreu e acabou. Nós temos uma esperança maravilhosa que é a ressurreição. Nós cremos que Deus um dia vai trazer os mortos da sepultura, como o Senhor Jesus ensinou. Portanto, meu irmão, tenha fé. Viva nesse mundo como um peregrino, como que está aqui de passagem. Não se apegue às coisas materiais. Antes, apegue-se às coisas do alto, às coisas espirituais e põe o seu coração em Deus. Que Deus seja o seu bem maior. Permita que nada esteja entre você e Deus, nem as coisas que Deus te deu, nem o carro que Deus te deu, nem a casa que Deus te deu, nem o marido, a esposa que Deus te deu, que nada possa estar entre você e Deus. Aí você vai sim imitar a fé de Abraão, né? Abraão foi um homem que andou por fé, ande por fé também. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, que nós possamos ter a fé de Abraão, Senhor. Colocar a Ti em primeiro lugar, andar, Pai, contra a nossa esperança, olhando para as coisas que foram prometidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.